O homem sem evangelho está anestesiado, amortecido, sonolento, nesse estado soporífero de torpor. Ele não percebe as coisas, ele não percebe os danos que está fazendo à sua casa, ele não percebe o caminho de sujidades que ele está trilhando, ele passa a ver as coisas como normais, nada o incomoda. E com isso, então, ele se expõe a perigos terríveis e à destruição da sua vida. Ele precisa de ajuda. Queridos, nós temos que resgatar a visão de evangelho como ajudar e socorrer. Essa visão embutida no verbo boeteo. É interessante, as igrejas hoje em dia, elas realizam trabalhos lá fora. E são trabalhos bonitos e importantes. Mas esses trabalhos bonitos e importantes substituíram o trabalho mais bonito e mais importante que as igrejas faziam antigamente. Quando eu era garoto, nós tínhamos o seguinte hábito nas igrejas. No domingo à tarde, nós fazíamos algo que muitos aqui nunca viram. Muitos jovens aqui nem sabem o que é. Nós chamávamos de culto ao ar livre. Já ouviram falar disso? Culto ao ar livre. O que era um culto ao ar livre? Simples. A igreja toda, ou grande parte dela, ia a uma praça. Todos ali. Pastor e os irmãos todos. 30, 40, 50 pessoas. E ali então naquela praça eles faziam uma roda. E começavam a cantar hinos. Então isso atraía as pessoas da rua, ou da praça. E nós íamos em praças e favelas. Eu participei muito disso quando era garoto. Muitas vezes. Praças, favelas, lugares públicos assim. Então as pessoas se aproximavam. E quando as pessoas se aproximavam, então o pastor, num dado momento, depois dos hinos serem cantados por toda a igreja ali, então o pastor, ele anunciava o evangelho. E os crentes então, que estavam ali, eles distribuíam alguma literatura e começavam então, terminada a palavra do pastor, eles começavam a conversar com as pessoas, falando do evangelho para elas. E havia uma estratégia nisso. Isso era realizado no domingo por volta das 5 da tarde, porque o objetivo era, além de evangelizar, convidar as pessoas para irem à igreja no culto das 7. Então a igreja enchia de visitantes, porque os crentes então no domingo convidavam as pessoas para irem lá. E aquela pessoa era evangelizada então pela mensagem do pastor ali no centro daquela roda. Elas eram evangelizadas pelas pessoas que abordavam os que se aproximavam e eram evangelizadas depois quando iam à igreja, caso fossem. E com isso, então, as igrejas tinham essa preocupação intensa com o mundo lá fora. Hoje, no entanto, quando nós falamos da igreja ajudar as pessoas lá fora, nós pensamos em quê? Em dar abraços, cesta básica, sopão, catar piolho de mendigo. Nós pensamos nisso. Nós conectamos o nosso conceito de ajuda à assistência social. Isso não é errado. Quando você dá abraço, que abraço eu dispenso. Mas ajudar pessoas pobres não é errado, dependendo de quem você ajuda, desde que você não ajude pessoas e perpetue essas pessoas no ócio. Aí é errado. Você ajudar pessoas que não querem trabalhar, isso é de fato errado. Você não pode fazer isso porque você perpetua o vício do ócio na pessoa. Você estraga a pessoa se fizer isso. Mas ajudar quem realmente precisa, isso é correto. E a igreja pode sim fazer isso sem problema algum. Mas nós substituímos a real ajuda por essas coisas que eu mencionei. Uma igreja de fato ajuda outras pessoas. Quando ela passa a Macedônia, ela vai até a sua Macedônia e apresenta o evangelho. Você ajuda as pessoas do seu trabalho
Você ajuda as pessoas da sua escola, você ajuda os seus parentes, você ajuda os seus amigos que estão nessas condições que foram mencionadas pelos irmãos aqui. Tudo que os irmãos aqui disseram, a título de exemplo, é verdade. E os seus amigos incrédulos, seus parentes incrédulos, seus colegas de trabalho e de escola incrédulos, precisam dessas ajudas todas, porque estão nessas condições que foram mencionadas aqui. E quando você anuncia o Evangelho a eles, como o apóstolo Paulo fez na Macedônia, você oferece ajuda, libertação, visão, audição, despertar, vida, livramento. Tudo isso você oferece quando você anuncia o Evangelho. E isso é a verdadeira ajuda.